a todos os ouvintes, eu sou a Vitória. E eu sou a Laís. E no episódio de hoje iremos falar um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, como funciona, como é gerido e o que faz por nós. Muita gente não dá a devida importância, mas devemos defendê-lo, pois todos os brasileiros dependem do SUS. Nosso convidado de hoje é o professor Pascoal Barretti, formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, FMB. Entre 2001 e 2005, exerceu o cargo de superintendente do Hospital das Clínicas e entre junho de 2005 e junho de 2015 foi presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, FAMESP. De 2015 a 2019 foi diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Atualmente é professor titular da disciplina de Nefrologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e reitor da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. Seja bem-vindo, professor. Nós do GEIS agradecemos a presença do senhor e estamos muito honrados em tê-lo em nosso podcast. Eu que agradeço, né? Falar do SUS, falar com gente jovem, sempre é um prazer para o professor, mais do que o reitor, né? Um professor que tem no contato, né, com pessoas como vocês a razão, né, a atividade da universidade. A honra é toda minha. Como foi a sua experiência como superintendente do Hospital das Clínicas e, em sua visão, qual a importância do SUS para a saúde do brasileiro? Bom, a experiência do Hospital das Clínicas, ela se deu num momento um pouquinho diferente, né, do que nós vivemos hoje. Já era um hospital integrado ao SUS, a gente entrou com o objetivo de integrá-lo cada vez mais, porque havia alguma resistência interna que o hospital, vamos dizer assim, mergulhasse nas ações do SUS. Mas isso é previsto na Constituição da República, né? E a gente teve uma gestão muito voltada para a integração do hospital no SUS. Mas era um momento difícil, porque o nosso hospital, ele vivia, né, viveu durante os 4 anos, em que pese a gente ter conseguido fazer muita coisa, nós tivemos muitos investimentos, parte da própria fundação, por parte do governo federal, governo estadual. Mas, do ponto de vista de financiamento do hospital, a gente já vivia um processo de lutar contra a redução progressiva dos servidores técnico-administrativos, né, docentes também, como acontece ainda, por conta de que a universidade ela não tinha, né, condição de ampliar os investimentos. Posso até exemplificar depois, né, que eu chego a essa conclusão, já chegava a época. E eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa na gestão. Consolidação do SUS, nós tivemos uma boa revitalização da área física do hospital, fizemos capacitaçõões importantes em administração hospitalar e, fundamentalmente, nós iniciamos, né, em 2001, um processo que 9 anos mais tarde culminou com a autarquização do Hospital das Clínicas. Há uma década, exatamente no dia 1º de julho de 2010, o HC iniciava uma nova etapa da sua história, a partir de um novo modelo administrativo, com suas despesas deixando de ser custeadas pela Unesp e passando a ser financiadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Um movimento visionário que só foi transformado em realidade pela convicção inabalável daqueles que trabalharam pela sua efetivação, sabedores de que se tratava de um passo decisivo para que o HC de Botucatu se transformasse na maior instituição pública vinculada ao Sistema Único de Saúde em nossa região. A importância do hospital universitário, não vou nem falar do Hospital das Clínicas, o universitário no SUS, é fundamental. Primeiro que ele faz parte do SUS pela Constituição. E os hospitais universitários são dotados de grande excelência, tanto do ponto de vista dos seus professores, médicos, servidores, técnico-administrativos, mas o hospital tem grandes vantagens em relação à questão dos recursos humanos, fundamentalmente a existência de um curso de medicina nesses hospitais. Isso faz a necessidade de pesquisa e ensino e extensão constantes, leva o corpo médico, em geral, o corpo docente, né, a serem profissionais bastante atualizados, né, bastante proativos. E também a outra grande vantagem, né, dos hospitais universitários diz respeito à enorme rede, né, de apoio que ele consegue fazer. Agora, se você olhar os números, né, quer dizer, muitas vezes são mostrados, né, à população dados ruins, né, como filas, socorros, postos de saúde. Então, a imagem pública do SUS melhorou muito agora, né, com a pandemia, mas era uma imagem ruim. Então, as pessoas não mostram muito o que o SUS faz e faz melhor que os outros. Pouca gente sabe que o Brasil tem no Hospital do Rim, em São Paulo, o hospital que mais transplanta rim do mundo. Faz cerca de 1.500 transplantes por ano. Nenhum hospital do mundo faz essa quantidade de transplantes. E cerca de 50% dos procedimentos chamados de alta complexidade, aí vai UTI, hemodiálise, AIDS, né,
são feitos no SUS, né? Que o Brasil tem os melhores, se não o melhor programa de AIDS do mundo, né? O nosso sistema, a nossa hemorrede, né? A questão do sangue, né? A política do sangue, né? A rede do sangue, é absolutamente invejável. Então o SUS tem grandes preciosidades. Tudo é uma questão de gestão e de aporte financeiro. O que falta para o SUS? Muitas vezes que ele oscila, né? A qualidade de gestão, quem está no comando da esfera federal, estadual, municipal. A gente vê hoje, por exemplo, em Botucatu, a esfera municipal muito atuante, né, no SUS, para se dar uma ideia que o SUS pode oscilar, mas o SUS ele responde hoje uma quantidade enorme de acesso àquilo que a população jamais teria acesso, né? Angioplastia, cirurgia cardíaca. Né? Eu sempre digo que o SUS ele é o maior exemplo de inclusão que nós temos desde o descobrimento do Brasil. E você ser formado, né, um estudante universitário, ser formado, né, num ambiente, né, SUS, né, esse SUS, né, que eu estou falando, né, é fundamental. Né? No nosso caso em Botucatu, você também vê a outra ponta, né, o Centro de Saúde de Escola, né, o USC. Então, eu vejo que Botucatu tem um cenário muito privilegiado em relação ao hospital. Mas eu vejo o SUS, talvez, se não o maior, mas um dos maiores bens, né? As maiores construções que nós temos que lutar, né? Ele diferencia o Brasil, inclusive, de nações mais desenvolvidas do que a gente. Bom, como a Vitória já mencionou, o senhor foi presidente da FAMESP entre os anos de 2005 e 2015, certo? Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, de como era a relação dessa fundação com o SUS. Então, deixa eu só contar um pouquinho a FAMESP nas suas diferentes fases. Né? A FAMESP estava no 6º ano, né? Ela foi feita em 1981. Qual que era o objetivo? Ela foi a primeira fundação da Unesp. Né? Então, ela foi criada pela Unesp. Ela não é uma fundação criada por alguém que resolveu criar uma fundação. Né? Então, a própria universidade, naquela época, viu a necessidade de haver um instrumento ágil, né, que pudesse gerenciar os recursos do então convênio INAMPS. Por que razão? Né? Os recursos que adentram o orçamento da universidade, que não são do Tesouro do Estado, são chamados recursos de receita própria. Né? Mas esses recursos entram no orçamento e segue toda a tramitação, né, do orçamento. Então era muito comum na minha época, né, pelo menos até o tempo que eu era R2, a gente ter sucessivas greves, né, no Hospital das Clínicas por parte dos internos, dos residentes, por falta de material, falta de antibiótico, falta de condições mínimas, né, de segurança para você tratar o paciente. Ao mesmo tempo, a gente tinha um recurso, e já era expressivo na época, que tinha muita dificuldade da Faculdade de Medicina, que gerenciava o hospital, utilizar o recurso. E na administração direta, que é como é o Hospital das Clínicas hoje, por exemplo, o Hospital das Clínicas hoje é autarquia. Na administração direta, para você mudar, então você tem um recurso para comprar aparelho de pressão. Esse recurso você não consegue comprar antibiótico. Você tem um recurso para material cirúrgico. Você não pode comprar eletrocardiograma. Isso quando você trata de administração de caráter especial, autarquia de regime especial como a Unesp, isso não acontece. Então, eu troco de rubrica sem pedir autorização para o Estado. Então, quando precisa trocar de rubrica, é muito difícil. Agora, você imagina isso no âmbito que a universidade não tinha autonomia. Então, qualquer coisa que acontecia, né, antes da autonomia universitária, levava meses para acontecer. Então, esse recurso ele não podia ficar engessado, né, por dificuldade de ser aplicado. Então, a fundação foi criada exatamente em 81 para você ter um mecanismo ágil, né, de você poder atender as necessidades do hospital, naquela época também atender as necessidades da Faculdade de Medicina, e também de equipar o hospital, como equipou durante muito tempo, sem você ter que passar pela burocracia do Estado, ainda quando a Unesp não tinha autonomia universitária, que veio em 88. Então, a fundação foi criada para isso, né? E a gente temia, né, que ao você ter um outro mecanismo, a universidade, pouco a pouco, ela fosse se desresponsabilizando pelo funcionamento do hospital. Isso, de fato, aconteceu. Mas não aconteceu, são fatos que aconteceram paralelamente, não foi exatamente porque se criou uma forma ágil de administrar o recurso público, mas é porque a universidade ela foi crescendo, o hospital também foi crescendo, e uma certa hora não dava mais, a conta não fechava mais. Então, por exemplo, até 95, até essa época, a universidade pagava 100% dos plantões médicos, também começou a reduzir. Então, essa desresponsabilização não foi por causa da fundação, aconteceu junto. Então, o que aconteceu mais tarde, né, com a autarquização? O hospital passou a ter uma outra fonte, muito mais robusta, né, pública, né, totalmente pública, de recursos de custeio. Para você ter uma ideia, né, que antes da autarquização, eu sei que participei da comissão e chegou nesse valor, né, o hospital consumia 2,4% do custeio em relação ao orçamento da universidade. Isso hoje daria 72 milhões de reais. Hoje o orçamento do hospital de custeio próximo de 200 milhões de reais. Né? Então, você imagina hoje a gente ficar brigando aqui dentro da reitoria que falta recurso para Covid, falta recurso para teste. A Fundação sempre cumpriu esse papel de gerenciar, o papel dela, né? Gerencia os recursos do convênio SUS. E com todo o sacrifício possível, porque a FAMESP chegou a descapitalizar, né? Até o Hospital DV, como deve hoje para a FAMESP, tem um déficit em relação à FAMESP, não gosto do termo dívida, tanto que a FAMESP nunca deixou que nenhum leito fosse fechado. Né?
Então, outra coisa muito importante que aconteceram nesses 10 anos foi a questão de, devido a toda essa atividade da Fundação, ela ter montado, né, o Hospital Dia, né, da AIDS dela, né, propriedade dela, né, ela que mantém aquele hospital, é uma referência do DST-AIDS para ensino, pesquisa, assistência médica, né, diferenciada em doentes com DST-AIDS. Então, foi também uma construção dessa época e também, né, porque a gente conseguiu, devido a todo esse trabalho em prol do SUS, o certificado de entidade beneficente, na antiga filantropia, que nos isenta de aproximadamente, só no Hospital das Clínicas, cerca de, diria para você, em torno de uns 13, 14 milhões por ano de tributos que os filantrópicos não pagam. Né? Então, acho que a Fundação foi uma grande conquista. Né? Eu tinha receios, né? Como eu falei para vocês. Outro receio que se tinha na época era de privatização. E é um receio procedente, porque se a gente não tivesse feito a autarquização, o que estava acontecendo, então, no auge, né, do problema da autarquização? Cada vez menos a universidade conseguia pôr recursos, então tudo ia passando para a fundação. E a fundação é privada. Então, alguém poderia, em determinado momento, vamos transformar tudo numa grande fundação, ou vamos fazer um contrato de OS com a fundação para ela gerenciar o hospital. Aí, realmente, o público teria perdido completamente o controle. Então, eu vejo hoje que é um hospital público, né, apoiado por uma fundação que foi criada, né, pela universidade e que tem feito muito bem esse papel, com muita dificuldade, né, porque, como eu falei, depende muito do gestor do SUS. Né? Então, nós já tivemos momentos que o gestor estadual apoiou muito, né, tanto o convênio SUS quanto o Hospital das Clínicas, e outros momentos não aconteceu do mesmo modo. Mas, infelizmente, em gestão pública é assim mesmo. Né? Assim vai ter um reitor que faz uma coisa, outro que faz outra, isso me parece muito normal. Mas eu vejo uma grande preciosidade a nossa fundação. Muito bacana, professor. Eu gostaria agora de mencionar um pouquinho o que a gente encontra fora do Brasil, como por exemplo nos Estados Unidos, né? Hoje em dia a gente encontra a classe média alta brasileira parecendo preferir o sistema de saúde americano, onde a única forma de receber atendimento é pagando um convênio particular ou trabalhando em uma empresa que ofereça esse benefício. Lá nos Estados Unidos, as pessoas abaixo da linha da pobreza ou idosos possuem o Medicare, que presta atendimento simples e emergencial. É comum também que em cada mandato presidencial ocorra facilitações ou reduções de acesso à saúde, como por exemplo entre as posses de Barack Obama e Trump. Bom, dito isso, é preciso entender que cada lugar possui suas demandas, né? Sendo muito importante a gente conhecer a história de organização sanitária individual de cada país, inclusive a nossa. Portanto, falando do Brasil, o que sabemos da história é que antigamente nem todos tinham acesso à saúde. Ela era restrita apenas aos trabalhadores. O que a gente gostaria de saber, que o senhor elucidasse para nós agora, era como era então o Brasil antes do SUS. No início do século passado, por exemplo, onde tivemos epidemias como a varíola, a febre amarela, como o Brasil respondeu a essas epidemias sem ter um sistema formado? Veja, o sistema de saúde antes, né, antes de qualquer organização mínima, né, se dava de duas formas, né, particular, né, pessoas pagavam o médico, é isso, ou benemerência, né, era o tempo que surgiram as Santa Casas de Misericórdia, não tem esse nome por acaso, entidade beneficente, havia muita participação de religiosos. Então, assim, a saúde, né, era quase uma doação de benemerência de algumas pessoas, ou aqueles que fundavam hospitais, mantinham hospitais. Então, era uma coisa absolutamente precária. Né? O enfrentamento da pandemia, ele se deu, hoje a gente sabe que aquele vírus, esse vírus atual é pior, porque proporcionalmente se morreu mais gente por milhão de habitantes com o coronavírus, com toda a tecnologia que tem hoje, do que aquela época. Né? Então, era uma medicina, por outro lado, junto com a medicina totalmente desenvolvida, primária, né? Sem a questão da ciência, né? Que está desenvolvida, não se tinha nem antibiótico. Né? Então, eu acho que antes, nesse começo do século, é difícil, mesmo que eu sou velho, mas não sou dessa época, mas o que a gente lê é isso, o que a gente conhece historicamente, que a medicina, como foi na Inglaterra, né? Outros países, era muito voltada à benemerência, às instituições de caridade. E antes do SUS, na verdade, o que aconteceu no Brasil? A primeira organização foram os institutos, né? Então, instituto ligado à indústria, instituto ligado a banco, as caixas, né? Eram organizações mais ou menos setorizadas, né? Que cuidavam daquele grupo de trabalhadores. Né? Com o advento da Previdência Social mais estruturada, né? Na era anterior, né? Anterior à Conferência de Saúde de 86, na era anterior à democracia, vamos dizer assim, ainda você tinha essa questão melhor organizada, quer dizer, tinha direito à saúde os trabalhadores com carteira assinada. Como é que era isso no tempo que eu era aluno no Hospital das Clínicas? Então, as pessoas eram internadas ou com carteira assinada, ou como indigentes, que era esse o termo pré-cidadania, né? Ou por interesse científico, ou seja, um professor internava alguém para mostrar para os alunos um sinal raro, um
a evolução de uma doença. Então, é incrível que ainda tenha gente que acha que essa época era boa. E eu não sei que tipo de cidadania, né, que a gente poderia cultivar falando que essa época o hospital de ensino agora não é mais. Não existe o hospital de ensino. Né? Então, essa organização mudou completamente no Brasil com a Conferência Nacional de Saúde, que foi possível já porque já estávamos no governo civil do presidente Sarney, permitiu que todos aqueles sanitaristas que sonhavam, né, com um sistema integrado, como a gente tem hoje, pudesse. Então, a semente realmente do sistema integrado foi a Conferência Nacional de Saúde, presidida pelo saudoso professor Sérgio Arouca, né, de 86. Quem lê muito já vê as raízes, né, de tudo que nós temos hoje brotando nessa conferência, da qual evolui, né, um pré-SUS, que chamava o SUDES, né, que é o Sistema Único Descentralizado de Saúde, com a Constituição de 88 se transformou no SUS. Né? É ou não é um direito da pessoa humana? E por ser um direito, uma necessidade da pessoa humana, deve corresponder a um direito. E esse direito deve ser defendido. E ao ser o brasileiro uma pessoa humana, deve corresponder ao brasileiro o direito à saúde. Se a saúde é um direito, a quem cabe garantir esse direito? Essa é uma história de construção de luta do povo brasileiro, dos sanitaristas, uma conquista enorme da sociedade. Então, o que nós vivíamos antes desse período em Botucatu? As pessoas internavam o que queriam, não era o que quem precisava. Internava, lógico que a gente internava o que precisava, mas muitas vezes era demandado por demanda do professor, ou assim, não pode internar porque eu estou com muito trabalho, não tem enfermagem. Às vezes uma série de desculpas. E o foco não era os princípios do SUS, né? Universalidade, integralidade, equidade, né? Não havia esses focos. Né? Os focos eram muito ainda voltados para a visão acadêmica. Então, não é possível. Né? Então, o SUS trouxe esse direito de cidadania a todo e qualquer pessoa. Tenha ele plano de saúde, tenha ele carteira assinada ou não. O modelo americano não é um modelo que sirva de exemplo para ninguém. É péssimo. Né? Diria a Hillary Clinton que era melhor ficar doente e ser pobre no Brasil do que nos Estados Unidos. Tem exemplos, pessoas que eu conheço, catastróficos. Você deposita até na China, você deposita o cheque, vai para casa, morre. A saúde da família foi muito baseada no sistema inglês, mas o sistema nosso é um sistema ímpar, de construção ímpar, é o mais bem formatado do sistema de saúde de todo mundo. Então mudou completamente. Claro que dentro da academia, né, do hospital, isso trouxe um conflito. Esse hospital não é mais ou menos, agora eu não posso mais internar na minha enfermaria porque alguém internou à noite. As pessoas tinham muito, nós professores, muita sensação de propriedade do bem público. O hospital é um bem público. Eu tive a satisfação em 2003, e após um planejamento estratégico que nós fizemos com toda a comunidade do Hospital da Faculdade, e estudantes, a gente criar o que hoje chama o plantão da regulação, que foi a questão da diretoria clínica e do plantão. Então, a partir das 6 horas, os leitos são do SUS, os leitos não é de professor tal, professor tal. Havia muito conflito, está muito organizado hoje, então nós não podemos, por exemplo, como acontecia antes, você poderia ter uma jovem com 17 anos com apendicite no pronto-socorro, mas não tinha leito na cirurgia e ficava 5, 6 leitos vagos, por exemplo, na ginecologia e obstetrícia. Isso não acontece mais. Então, eu acho que antes e depois foi se incorporando muito a questão da cidadania. Houve prejuízo para o ensino? Não prejuízo nenhum para o ensino. Pelo contrário, os profissionais formados hoje são muito mais bem formados do que antigamente. Só que saudosistas que ainda acham, não, aquele tempo você aprendia melhor. Não aprendia melhor nada. Eu fui aluno aí. Para você aprender, você tem que ter um ambiente, primeiro, cidadão, um ambiente de SUS, de respeito, né? E tem que ter estrutura, você não pode... Eu ouvia falar de ressonância magnética, meu curso de graduação nunca vi fazer uma. A gente ia para Avaré, levar doente fazer ultrassom que não tinha no hospital. Diabo do hospital de ensino, que é esse? Agora, a questão do ensino ela não é dependente do modelo, necessariamente. O SUS traz um ambiente de cidadania, mas depende muito da vocação do professor, dos métodos de ensino. Nós estamos passando por uma grande reestruturação curricular. Nós sempre tivemos um curso de medicina muito bom, eu acredito que ele vai ficar ainda melhor. Então, é um grande radicalismo. Né? Não, o hospital perdeu muito. Não perdeu nada, né? Perdeu absolutamente nada. Quem que faz pesquisa no hospital? Os professores da faculdade. Quem que dá ensino no hospital? Não são só os professores da faculdade, porque não é assim em nenhum lugar do mundo. São os professores, os médicos assistentes, em sua grande maioria titulados. Você aprende com a enfermeira, você aprende com o psicólogo. A formação é abrangente. Né? Então, existe um saudosismo muito grande. Né? Como eu sempre digo, prever o passado é muito fácil, mas eu acho que é um grande acerto. Né? Grande acerto, o hospital tem se inserido cada vez mais no SUS. Então não há cidadãos de 2 categorias, né? Ou de 3, né? Interesse científico, indigente ou emergente. Não tem menor carteira assinada, não tem menor sentido. Né? Então há muitas pessoas, eu sei porque nós somos a única, minha área, nós somos a única unidade de diálise que atende qualquer tipo de paciente, né? Na região de Botucatu. Né? Então, óbvio, nós temos pacientes que têm grandes convênios, pacientes que têm grandes posses, importa, né? Tem direito ao SUS igualmente. Essa preferência pela medicina americana é uma meia verdade, porque
Porque as pessoas muito ricas, né, essas que deveriam pagar impostos, terem grandes fortunas, essas que o Biden está taxando lá, essas pessoas sempre preferiram ir para os Estados Unidos para fazer cirurgia simples. Vou deixar bem claro para você, assim, eu conheço muito, né, eu faço 40 anos de formado em dezembro, eu conheço muito bem. Na medicina brasileira não deve absolutamente nada para a medicina americana. Absolutamente nada. Talvez a pesquisa, né, alguns centros de pesquisa no exterior sejam melhores, em termos de medicina, não precisa perda de tempo você ir para lá. Né? Melhor, se você tem dinheiro, vai tratar no Einstein, no Oswaldo Cruz, no Sírio, ou no SUS, dependendo da sua preferência. Então, isso é uma ilusão muito grande. Agora, o que está acontecendo hoje é o turismo pela vacina. Né? Então, você viaja para você vacinar lá no aeroporto de Miami, fica 15 dias lá e volta. Cada vez mais, turistas latinos viajam para o território americano para tomar a vacina. Mas isso é falha nossa, né? Estamos atrasados com a vacinação. Então, é bem complicado. O senhor poderia nos exemplificar, por exemplo, os países que não têm um SUS, que é um sistema único, gratuito, de direito de todos? Quais seriam as vantagens, se é que existem, de não ter um SUS? Não tem nenhum lugar que não tem SUS. Tem exemplos bons, né? O sistema inglês é muito bom, o sistema português é um sistema quase que eminentemente público. Né? Então, se paga muito imposto, o imposto reverte. Né? Então, são sistemas bem formatados. O Canadá é um sistema... Os Estados Unidos é péssimo. Pegar um país que não tem SUS, que fez essa coisa que querem fazer aí, o Chile, por exemplo, virou uma catástrofe. O X não tem SUS, virou uma catástrofe completa. A China não tem SUS. A China, se tem um sistema público muito ruim, e eu conheço um cidadão chinês que já faleceu, que teve uma angina instável na China, cidadão chinês, que a família teve que aportar $4.000, senão não entrava para fazer angioplastia. Então, só tem desvantagem em país que não tem SUS. Né? Agora, os países desenvolvidos é uma grande mentira. Né? Alemanha, França, Dinamarca, Portugal, Canadá, Inglaterra, é uma grande mentira dizer que a saúde é bancada por iniciativa privada. Não é. Nem a saúde, nem a pesquisa. Né? Um enorme investimento público em saúde e pesquisa. Mas esses países são melhores porque as condições de vida são melhores, salário, a medicina é melhor. Então, os sistemas são países menores, é mais fácil de você gerenciar. Agora, não existe nenhum país continental como o nosso. O Canadá é um exemplo bom também. Fora esse, não existe um país da dimensão do Brasil que tem um sistema tão organizado quanto o nosso, que deveria de ter um financiamento robusto. Pega a Rússia, por exemplo, que já foi comunista. Nós recebemos anualmente aí estudantes da Rússia fazer intercâmbio aí na medicina tropical. Eu tive a oportunidade de conhecer 4 delas. Elas ficaram espantadas por que no Brasil tudo é de graça, os medicamentos. Na Rússia, por exemplo, o transplante é de graça, o medicamento não é. Então, se o paciente não puder comprar medicamento, ele perde o transplante. Então, é uma grande falácia, esse negócio de corresponsabilização, mas paga um pouquinho. Eu acho que o SUS ele tem que ser um sistema realmente universal, né? Gratuito para a pessoa, não é gratuito para o Estado. Eu não vejo nenhuma vantagem num sistema que não tenha SUS. Conheço os sistemas que são muito ruins, né? O sistema do Chile piorou muito, né? Não sei, na Argentina não acompanha direito, Peru piorou muito. O sistema Rússia, muito ruim. Aí é bom para quem tem dinheiro, né? Mas os sistemas europeus todos têm um forte influxo de recursos públicos. Talvez não totalmente como no Brasil, mas no Brasil também não é, né? Porque você tem aí em torno de 20% que utiliza a medicina suplementar. Eu acho que com um pouquinho mais de vontade política, o SUS já é, em muitos casos, né? Como a da AIDS, dos transplantes, isso seria um exemplo para o mundo. Não vejo nenhum país que tem um bom sistema que não seja público. Hoje em dia, existem muitas críticas, né, ao sistema, está muito interligado em como uma falha pode acabar sobrecarregando todo o seu funcionamento. Por exemplo, o mau funcionamento de um posto de saúde pode acabar sendo ruim até mesmo no quesito federal. Qual a opinião do senhor sobre isso? Realmente tem uma dificuldade entre as unidades federativas que refletem um funcionamento inadequado do sistema? Eu acho que entre as unidades federativas, não. Eu acho que, como eu falei para você, o SUS ele prevê, né, 3 comandos, né, na mesma direção, que é o comando federal, estadual e municipal. Eles têm que trabalhar de modo integrado. Eu não preciso explicar por que no Brasil não se trabalha atualmente de modo integrado, mas já se trabalhou. Né? Se você pegar entre 1994, vamos dizer assim, 2016, né, 17, se trabalhou integrado. Não havia nenhuma dificuldade, tanto é que se montou a estratégia da saúde da família. Né? O problema é quando os 3 comandos eles não se entendem, né? Como é o caso de hoje. Né? Como esse patife de São Paulo quer, é quebrar o Estado, quebrar o Brasil. Não fazer nenhuma crítica ao ministro, pelo contrário, ele é um diferencial nesse momento dessa bagunça toda, mas não pode haver, né, um ministro, por exemplo, da saúde militar não vai conseguir se entender com um gestor sério, estadual, seja que estado for. Agora, o que existe é uma coisa, primeiro, que a imprensa gosta de mostrar coisa ruim. Né? Morreu alguém, o SAMU chegou atrasado, a impressão que isso é culpa do SUS. Né? O SAMU é a construção do SUS, né? Isso aí não é construção americana, isso aí veio do sistema francês. Né? O SAMU é o SAMU poupou. Ninguém fala dos milhões de vidas que o SAMU poupou,
particularmente em doenças, insuficiência coronariana aguda e acidente vascular cerebral. Ninguém fala que nós temos em Botucatu o único centro do SUS na região que faz intervenção em paciente com AVC. Não tem nenhum outro do SUS na região que faz. Né? Então, AIDS, ninguém fala desse lado. Agora fica realmente a crítica pegando. Não tem pronto-socorro que não tem fila. Já se organizou muito, você tem o pronto-socorro referenciado, infantil. Agora, sempre, quanto mais você tem oferta de saúde, mais você vai ter reclamação. Isso é absolutamente normal. Você nunca ouviu alguém falar mal do Hospital das Clínicas de Concha. Lá não tem Hospital das Clínicas. Então, agora, precisa haver realmente a coordenação, né? Dos 3 níveis, né? A responsabilidade dos 3 níveis, está muito bem clara na legislação do SUS, a responsabilidade do que é federal, estadual e municipal. Então, eu acredito que isso, às vezes, não é bem entendido entre os governantes e gera distúrbios. Né? Já aconteceu isso em Botucatu, não vou citar governo, já aconteceu que havia governo que não entendia o papel do Hospital das Clínicas. Eu via muitas vezes assim, o Hospital das Clínicas é uma bênção e uma maldição, falta de entendimento do que é o Hospital das Clínicas. Então, eu acredito que esse olhar negativo para o SUS é uma coisa que nós estamos tentando cultivar na Unesp, a comunicação científica, né, o letramento científico, né, a extensão que leva a universidade perto, né, da comunidade, principalmente agora, né, que as pessoas entenderam, pelo menos bem mais, a importância do SUS por causa do combate à Covid. Eu acho que isso é o que nós temos que responder desse modo. Nós, universitários, temos nos aproximado da sociedade, seja as iniciativas de estudantes, de professores, a nova extensão, né, que não é mais aquela extensão parecida com você ir lá fazer um trabalhinho e voltar, mas uma extensão social, uma extensão inovadora, né, essa integração do estudante com a comunidade, e também a comunicação científica, que é uma coisa que é um dos eixos, né, do nosso ideário aqui na reitoria, é aproximar a ciência. O Unicamp faz isso muito bem, a USP, aproximar a ciência da comunidade, porque as fake news ou as informações desencontradas, cientificamente, elas circulam 6 vezes mais rápido do que as informações científicas. Se o presidente da República fala O lockdown não é remédio. mais gente vai acreditar do que as evidências mais do que robustas que o lockdown funciona. Então, isso é uma briga difícil, porque nós estamos num meio em que a comunicação ficou muito rápida, né? Com ela veio também a falsa comunicação. Então, é difícil. Mas eu acho que o olhar negativo do SUS, ele é em geral, preconceituoso. Não estou dizendo que funciona bem em todo lugar, mas ele tem condições de funcionar bem em todo lugar. Depende muito dos gestores. Entendi, professor. Também nesse contexto de pandemia, a gente pode destacar as novas ações que o Ministério da Saúde abordou no combate ao coronavírus, como, por exemplo, o serviço de telesaúde. Botucatu, de forma pioneira, ela montou uma central Covid com 5 postos de atendimento telefônico, para poder tirar dúvidas e até realizar atendimentos domiciliares. Essas novas ações, elas possuem mais reflexos positivos ou elas também têm efeitos negativos? Não, ela tem todo um reflexo positivo, né? Inclusive, a gente está estendendo, né, um modelo que já existe aí no Hospital das Clínicas para toda a Unesp, que é o eCare Sentinela, né? Foi feito o piloto em Dracena e Presidente Prudente, que vai dar acesso a toda a nossa comunidade universitária exatamente a essa questão, né? Desde módulo informativo, se conhecer mais a doença, até realmente o teleatendimento. Na área de psicologia, nós estamos estimulando muito os NTAPs, né, em Bauru e Assis, para você dar teleatendimento. Porque como nós estamos numa situação de pandemia, às vezes o isolamento social traz outros problemas de saúde, né? Particularmente na esfera mental, mas também questão aí de falta de exercício físico, a gente tem que atuar muito nessa área. Eu acho que o teleatendimento, ele tem, a princípio, só vantagem. Porém, obviamente, que ele pode ser explorado, como tudo, né, por pessoas que não têm escrúpulos. Então, existem colegas aí dando teleatendimento, cobrando consulta, uma brecha na legislação, prescrevendo kit Covid, né? Isso existe, né, prescrevendo medicamentos que não existem, né? Mas, como eu falei, infelizmente, nós não temos ainda um grau de letramento científico, comunicação científica da comunidade para se antepor a isso. Veja, eu tenho um afiliado que ele trabalha aqui em São Paulo, ele é engenheiro, extremamente bem sucedido. Ele foi um médico, não foi nem a teleatendimento, né? Médico caro, né? Prescreveu o kit, falou, devo tomar isso? Isso não vai adiantar nada, mas pode acontecer você te fazer mal. Então existe também, esse tipo de teleatendimento pode dar margem a maus procedimentos, mas isso qualquer coisa pode dar margem a mau procedimento, né? Mas não que a gente possa olhar o risco negativo em relação ao enorme benefício que traz, né? Você imagina a pessoa está sozinha, não pode sair de casa, pobre, precisando conversar com alguém, tirar uma dúvida. É muito importante você ter esse tipo de abordagem. Eu acho fantástico o teleatendimento. Agora, as iniciativas foram muito mais do que a iniciativa do Ministério da Saúde, né? As prefeituras evoluíram muito disso, né? Botucatu tem um radar Covid. Dentro da Unesp, isso já é feito, né, para os nossos trabalhadores, um monitoramento muito de perto, né, com qualquer trabalhador que tem Covid. E vamos ver se a gente consegue se estender agora para toda a comunidade. Ainda nesse contexto, né, de pandemia, essa semana nós tivemos aqui em Botucatu a vacinação em massa
e as doses foram doadas pelo Plano Nacional de Imunização, o PNI. O senhor poderia nos explicar o que é o PNI e qual é a sua relação com o SUS? Bom, o PNI faz parte do SUS, né? O Programa Nacional de Imunização do Brasil, talvez ele seja o melhor do mundo, um dos melhores do mundo, né? O Brasil sempre teve marcas fantásticas, né, de cobertura vacinal em vários episódios. Vamos lembrar alguns recentes. Para H1N1, a resposta do SUS via PNI foi fantástica, né? O Brasil rapidamente desenvolveu a vacina, né? O Brasil venceu, né? Parecia catastrófico em 2009, que é o advento do H1N1. Todo ano essas vacinas são atualizadas, né? Porque você tem dois gigantes, né? Principalmente um maior que é o Butantan, né? A maior lamessa do PNI. Então, 100% das vacinas de gripe no Brasil são produzidas pelo Instituto Butantan. O Fiocruz também tem o seu papel, né? Isso daí, na parte de pesquisa, é um dos maiores institutos de pesquisa do país. Então, nós temos preciosidades aí que dão suporte ao PNI. Mas o PNI, os profissionais que trabalham no PNI, são pessoas altamente qualificadas. Febre amarela foi dada uma resposta muito rápida. O Botucatu vacinou toda a população de febre amarela, em 2009 também, em poucos dias. Isso o PNI é absolutamente membro do SUS, não tem relação com o SUS, ele faz parte da parte dos objetivos do SUS, que é a promoção, que é a prevenção, né? Prevenção e proteção à saúde, né? Então, o PNI do Brasil é fantástico. Agora, evidentemente, né, tem dois fenômenos. Às vezes, a desresponsabilização dos governos, né? Ultimamente, em alguns momentos do governo federal, do ministério, né, houve uma redução muito grande da porcentagem de cobertura e esses movimentos irracionais, anti-vacina, né, infelizmente, têm permeado o mundo, né? E, infelizmente, no Brasil nós tivemos, por mais que se negue, nós tivemos um combate, né, à vacina do coronavírus que atrasou tremendamente a vacinação. Isso não está acontecendo agora, pelo menos por parte do Ministério da Saúde. Então, agora, no caso de Botucatu, o que aconteceu foi uma coisa que o PNI, não é que o PNI doou as vacinas, né? O PNI é um programa, né? O que aconteceu foi isso, uma iniciativa de pesquisa, né, do professor Fortaleza, que se associou a uma outra pesquisadora brilhante da Universidade de Oxford, que é uma brasileira, Sue Clements, jovem, né? Ela que coordenou os estudos da Oxford, AstraZeneca. Então, eles construíram um robusto projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa ele foi apresentado ao governo federal, mas quem doou as vacinas foi a Fiocruz, ela que produz, né? A Fiocruz doou o primeiro lote e reservou o segundo lote. Passou por todas as instâncias regulatórias, éticas, durou um monte de tempo passar no CONEP, tem todo o desenho de um projeto de pesquisa. Agora, o que nós estamos dizendo é assim, esses dados todos eles serão contabilizados como uma ação do PNI, não é um estudo isolado, né? Então, tudo isso vai ser disponibilizado para o SUS, a resposta vacinal, e contabilizará no quantitativo do Programa Nacional de Imunização. Mas a doação como insumo de pesquisa, na verdade, porque a Fiocruz é uma instituição de pesquisa, foi da Fiocruz, né? E o governo federal, via CNPq, que é outra instituição de pesquisa, fará o repasse para a Unesp, né, para a reitoria, depois daqui para a Faculdade de Medicina, dos sequenciadores, dos insumos para o sequenciamento genômico, que é exatamente uma das condições por que Botucatu foi escolhido. Porque você tem um prefeito que estava interessado, ele não descansou, um pesquisador foi atrás de um grande projeto de pesquisa, essas coisas vão somando, até a Unesp, um parque tecnológico na área de pesquisa biológica enorme, né, que já tinha condição de fazer o sequenciamento, a gente acabou consolidando logo no começo da gestão, antes de tudo isso, o laboratório de sequenciamento das variantes, né, o monitoramento da cidade é muito forte, né, aí você falou da central coronavírus, toda a vigilância, então tudo isso, sem isso, a pesquisa não tinha nenhuma condição de acontecer. O teste de contactante, não foram diferenciais, e o tamanho da cidade, não dá para fazer um projeto desse, uma cidade do tamanho de Campinas, por exemplo, né, você não vai conseguir controlar a população. Então, acho que Botucatu foi escolhido por tudo que se construiu em Botucatu ao longo do tempo, pela vontade política do prefeito, pela capacidade da Unesp, também pela sensibilidade do atual ministro. Colocou toda a sua equipe à disposição do projeto. Agora, se nós não tivéssemos no Brasil uma Fiocruz, não saía projeto nenhum, porque não tinha quem produzisse a vacina. Então, a Fiocruz, ela não é do governo federal, a Fiocruz é do povo brasileiro, assim como o Butantan não é do governo Dória, nem do governo Alckmin, é do povo brasileiro, né? Então, são instituições seculares, né, que, mais uma vez, dão a resposta. Agora, o Programa Nacional de Imunização do Brasil sempre foi um exemplo para o mundo. Se erradicou a poliomielite, quase se erradicou o sarampo, aí deram uma bobeada, voltou o sarampo, mas já resolveu. Então, tem muitas doenças, se você olhar na lista de notificação compulsória, né, das doenças, elas não acontecem no Brasil há décadas. Raiva humana praticamente não aparece mais. Lógico que isso era a proteção da saúde animal, né? Então, o Brasil tem realmente um modelo de Programa Nacional de Imunização da mais alta qualificação. E tem tecnologia para produzir vacina, né? E se nada atrapalhar, eu acho que ano que vem o Brasil vai ser dependente, né? Autônomo na produção dos IFAs, aí,
os insumos necessários para a vacina e outros biofármacos, né, que virão por aí. Nesse contexto ainda de Plano Nacional de Imunização e de doenças que o senhor acabou de comentar, faz um tempo que a gente tem falado muito em dengue, e ela é combatida pelo SUS, né? Pela vigilância epidemiológica ou pela vigilância ambiental. Quais foram os outros grandes exemplos desse tipo de combate feitos pelo SUS até hoje? São vários, né? Imaginar aí poliomielite, febre amarela, H1N1, DST AIDS. A AIDS foi uma coisa mais robusta, né? Que aconteceu antes, que será no futuro todo esse cabedal de conhecimento do coronavírus. A AIDS, eu me lembro, que os primeiros casos de AIDS, acho que foi em 83, eu estava na residência, né? Ela foi durante muito tempo considerada uma doença fatal, que se produziu no Brasil de conhecimento em relação à AIDS, um programa de AIDS, foi absolutamente fantástico. Você pensar, doença que praticamente você não vê mais, né? Como tétano neonatal, rubéola congênita praticamente não tem mais, febre amarela, combate muito intenso, febre amarela, a gripe, né? A gripe foi um exemplo fantástico, isso daí, né? E a AIDS, né? Eu acho que são exemplos de que o SUS conseguiu. O AIDS não com vacina, mas o SUS conseguiu dar resposta, né, a todas essas doenças. Agora a gente tem que estar preparado, né? Aí sim, a importância da ciência e tecnologia, de você não combater, não destruir as instituições de pesquisa para as doenças emergentes. Daqui a pouco surge uma outra coisa. Por exemplo, os conhecimentos que a FAPESP ajuda muito, que nós temos hoje de Zika, né? O Instituto de Pesquisa no Brasil, Pernambuco, a FAPESP, que foram que deram o norte para o mundo das complicações da Zika, por exemplo, em recém-nascidos, né? Os maiores pesquisadores de Zika, o Sr. Jaime, que está hoje coordenando um dos laboratórios de sequenciamento, é biólogo das ciências agronômicas. O Brasil tem muito pesquisador e tem um sistema absolutamente preparado. É só não atrapalhar, né? É só o governo não atrapalhar que não tirar e não afogar o financiamento, que o SUS ele deu resposta muito rápida. Evidentemente que seria impossível, né, antes do SUS, né? Você imagina como é que você ia fazer isso? Você ia fazer todo um combate à AIDS, por exemplo. A vacina já existia, já ia bem, né? Mas melhorou muito, porque com a consolidação dos sistemas, nós passamos realmente essas instituições de pesquisa a serem muito fortes, competitivas e quase autossuficientes na produção de vacinas imunizantes, né? Citando particularmente o estudo Butantan. Agora, falando um pouquinho sobre gestão, o congelamento dos gastos pode influenciar na estrutura e financiamento do SUS, como, por exemplo, a emenda do fim do mundo em 2016, que congela os gastos públicos por um período de 20 anos. Como essa medida provisória influencia na qualidade da saúde e onde ficam os maiores e menores investimentos? Se está chegando menos recurso, como decidir onde investir? Veja, essa foi um desastre, né? Isso, na verdade, acabou sendo consolidado, né, em 2018, porque era um presente injusto, né, nos 30 anos do SUS, receber esse congelamento. Porque a hora que você reajusta, né, o valor anterior do SUS, um índice inflacionário, esse índice inflacionário, em geral, é muito abaixo, porque a inflação da saúde é muito mais alta que a inflação do SUS, né? Porque a saúde vai ficando cada vez mais cara, por questão da longevidade, incorporação tecnológica. A saúde é uma das poucas áreas do conhecimento que a tecnologia não traz redução de custos, ela traz aumento de custos. Você descobre um método diagnóstico novo, medicamento novo. Eu acho que essa redução ela ainda não é tão sentida pelo esforço dos estados e dos municípios. Quer dizer, a responsabilidade dos estados e dos municípios, né, devido à redução, né, do orçamento federal, aumentaram muito. Todo dirigente estadual e municipal é capaz de mostrar o quanto aumentou o percentual de comprometimento da receita dos municípios, né, os impostos com a saúde. Isso logo nós vamos ver uma linha clara em relação ao congelamento de gastos. Eu acho que isso não impactou ainda demais nenhuma ação, mas vai impactar no futuro, né? Nós vivemos aí um momento de todo o foco é na pandemia, né? Mas o que pode impactar mais, né? É lógico você imaginar que é muito difícil fazer escolhas, né? Porque você não pode dizer que a atenção primária ela é menos importante que a alta complexidade. Não é verdade isso, né? Se você tiver uma atenção primária, você vai demandar menos para média e alta complexidade. Mas o que pode acontecer no futuro, estrangulado o financiamento, é você ter dois componentes. Você estrangular os procedimentos mais caros, então a população brasileira vai ter menos acesso, né, àquilo que o SUS dá a ela e que às vezes nem o plano de saúde dá. Então não é todo plano de saúde, aliás quase nenhum, que cobre cirurgia cardíaca, né? Dependendo do plano, tem o plano para cirurgia cardíaca no SUS, né? Transplantes, pouquíssimos, né? Então, o que pode acontecer é um menor investimento nessas áreas, né? E, por outro lado, eu acredito na atenção primária, é muito difícil isso acontecer. Agora, o que pode acontecer também é um desmantelamento de alguns, que já é difícil. A pior parte do SUS são os procedimentos intermediários, né? Nós temos um robusto sistema de atenção primária e um robusto sistema de atenção terciária. Mas quando você vê, eu sempre digo, é muito mais fácil você operar o coração no Hospital das Clínicas que operar varizes. Possivelmente você não vai conseguir operar varizes no Hospital das Clínicas. O movimento que se estava fazendo em São Paulo, e a gente já
haver também um certo descontinuidade disso, é montar hospitais secundários, como é o caso do Hospital Estadual do Botucatu, para dar conta dessa demanda que hoje ele é o mercado dos planos de saúde, esse tipo de atenção especializada e que é muito difícil você obter, tanto na atenção primária quanto nos hospitais de referência. Em São Paulo tentava dar resposta com o AMI e com os hospitais secundários. Então, foi montado em Botucatu, foi montado em Ribeirão Preto, foi montado em vários locais, hospitais, né, menores, né, ligados aos hospitais das clínicas, que tinham esse objetivo, dar à população a isso. Eu vejo, esse hospital secundário em Botucatu tem grandes problemas de financiamento. O AMI acabou indo para outra entidade, por questão aí da maneira que foi feito o processo licitatório, mas eu acho que nós vamos ter cada vez mais esse tipo de medida favorecerá os empresários do setor saúde. Então, quem puder pagar vai acabar... Quem não puder pagar vai uma coisa que não é urgente e vai esperar anos, né? O que não pode acontecer é você reduzir a oferta de acesso aos procedimentos importantes, né? Como UTI, transplantes, AIDS, que isso daí só o SUS que faz, né? Faz para todo mundo, né? Você vê alguém... O percentual de pacientes com AIDS que tratam iniciativa privada é pífio, né? Só de pessoas que transplantam iniciativa privada é pífio. Dos 1.000, 1.500 transplantes que o Hospital do Rim faz, não tem comparação, né? Então, hemodinâmica, né? Os procedimentos de intervenção cardiovascular, tanto cerebrais quanto cardíacos, né? Dificilmente, como eu falei, na China não faz, você tem que pagar. Então, nós temos isso a qualquer momento em Botucatu. A pessoa faz AVC, se ela chegar a tempo no hospital e tiver prognóstico, ela não vai ficar com sequela. Então, a hora que o corte chegar a esse ponto, né, nós vamos ter muito problema. Mas isso é um procedimento, é uma coisa que vai acontecer de médio prazo. Por isso a gente já vê com muita preocupação esse negócio de voucher da saúde, são armadilhas, né? O que é você, cada brasileiro pagar R$10? Não é nada, mas isso vai, aos poucos, vai desmontar esse sistema. E não é verdade que o sistema ele é impagável. Ele não é impagável. Só ver o orçamento da União, no que se aplica, você vai ver que poderia se aplicar muito mais no Sistema Único de Saúde. Bom, a maioria dos brasileiros não sabe, mas o SUS não está apenas nos hospitais e em postos de saúde. Ele também está presente em outros locais, como, por exemplo, mercados, aeroportos, rodoviárias. A gente também já falou sobre o PNI. Então, assim, quais seriam os outros órgãos vinculados ao SUS e quais as suas funções? Então, você vê, por exemplo, a vigilância, né, sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância de saúde, ela não abrange só ações médicas, né? Então, se imaginar, por exemplo, vocês mesmos, né, os veterinários participam aí no controle de zoonoses, a função do SUS. A saúde animal hoje está dentro das metas do SUS. Educação em saúde, né? Uma coisa que ninguém valoriza, mas o SUS tem vários modelos de educação em saúde. Esse SUS, às vezes, a pessoa não enxerga, né? Você falou dos aeroportos, mas eu acho que essa questão de controle de alimentos, controle de medicamentos, as pessoas esquecem, né, o papel da Anvisa no controle de medicamentos. Então parece que o SUS é só hospital, posto de saúde, mas não, o SUS é um arcabouço enorme de objetivos, né? Saúde trabalhadora, uma coisa que as pessoas esquecem que está no âmbito do SUS, né? O SUS tem que fazer saúde trabalhadora nos seus múltiplos aspectos, né? Então as doenças ocupacionais têm um impacto importante, né, em risco de vida, em risco de comorbidades, de incapacidades permanentes. Então o SUS tem uma gama, né, uma gama de ações, desenvolvimento de novos produtos. As pessoas acham que isso é só a função das empresas privadas. Então, por exemplo, exatamente o que eu estava conversando com o professor Zago, né? Nós temos em Botucatu, aí no CEVAP, que está lá no Lajeado, uma iniciativa, já tem recurso disponível para isso, a construção de uma fábrica-escola, que produzirá medicamentos em pequena escala para você fazer testes clínicos, né? Hoje a gente chega até o teste pré-clínico, né? Isso é algo que não tem no Brasil. Então, você digamos que a Vitória, ela descobre o medicamento, né? Ela consegue até a fase pré-clínica. Quando é para colocar para teste clínico, ou ela vende isso para uma empresa, né, ou ela não faz. Então, nós estamos querendo vencer essa ponte, dando mais soberania para o país. E essa iniciativa agora, ela está muito alinhada com a iniciativa da FAPESP, né? E você talvez construir uns 3 locais do estado de São Paulo que dê essa condição de você testar esses fármacos de modo independente, e essa produção ser fundamental, ela pode ser até comercializada, né? Ela pode ser fundamentalmente patenteada para o Butantan, Fiocruz, Instituto Vital Brasil, né? E isso está à disposição do SUS. Então, o SUS é uma rede, né? Uma rede de ações extremamente importante. É que as pessoas, como eu falei, nós também, profissionais de saúde, divulgamos pouco, né, o que é o SUS, né? Isso é uma coisa que tem que ser pauta constante, né? Pauta constante, divulgar o tamanho do SUS, né? A abrangência das suas ações, né? Você lembrou muito bem, mas eu cito aí grandes exemplos, a produção de biofármacos, né? Você tem uma ideia que aquele Vonal Flash, né, a androgelartona dispersível, né? Essa formulação dispersível é tecnologia da USP,
patente disso é da USP, os royalties são da USP. A droga já existia, mas ela desenvolveu essa tecnologia que muitas vezes não precisa aplicar droga injetável. Então, o Brasil tem enormes iniciativas e pesquisa, e todas elas estão dentro do SUS, né? Só que é o SUS que a gente não vê, né? Da inovação, saúde, né? É isso que eu estou falando, o SUS do controle de alimentos, do controle das águas, combate às zoonoses, controle de vigilância dos portos e aeroportos. Os portos já é um pouco mais precário, mas também faz parte. Se você lê toda a Lei 8080, 1990, nós estamos falando de 31 anos atrás, tudo isso daí já estava lá previsto. Educação em saúde, saúde trabalhador, tudo isso é SUS, né? Como você falou, é o SUS que não vê. Mas as pessoas não vão pegar ficando ver site do Ministério, DataSUS, né? As pessoas têm que ser informadas disso, é função da universidade, né, dos acadêmicos, desde os estudantes até os pesquisadores, fazer isso que eu chamo de comunicação científica, né? Ou abrangendo mais letramento científico da nossa população. Agora que sabemos que o SUS está inserido em muitos lugares e que agrega diversos profissionais, qual é a função de um profissional da saúde? O profissional da saúde é difícil dizer, porque é tanto, mas o profissional da saúde é um agente de transformação da sociedade, né? Porque ele é capaz de atuar em todo o ciclo, né, de vida e todo o ciclo vital, né? Então, o profissional da saúde é desde aquele, né, que inspeciona alimentos, desde aquele que faz vacina, desde aquele que acompanha o crescimento, né, que vê a qualidade aí dos produtos de origem animal. O profissional de saúde é o enfermeiro, que foi o profissional de saúde do ano, né, o ano passado, que é aquele que mais atuou, né, na frente do Covid. É um profissional que atua não só na assistência médica, mas todo esse ciclo que a gente chama, se você pegar, poderia falar de promoção de saúde. Vou dar um exemplo: quem faz promoção de saúde, educador físico, é profissional de saúde, né? A promoção de saúde não é vacina. A promoção de saúde é você evitar que a pessoa fique doente, coisas assim, evitar que aquele risco de doença aconteça. Então, você pegar os nutricionistas, a questão da alimentação saudável, você pegar um educador físico, na questão das práticas esportivas, todos esses são profissionais de saúde, né? Você pega aí o controle de alimentos, que é mais afeta a área de vocês, né? A produção de alimentos. Aí você vem da área, então, aí você passa entre a promoção de saúde e a proteção à saúde. O controle de alimentos é proteção à saúde, como as vacinas, né? Entro nos chamados níveis de prevenção primária. Então, o profissional de saúde atua na prevenção primária, né? Que são esses dois níveis, né? De promoção e proteção da saúde. Aí você tem a questão da atenção secundária, da prevenção secundária, que é propriamente o atendimento médico, né, em si, né? Que passa para a atenção secundária o diagnóstico precoce, né, de determinadas doenças, particularmente na área de câncer, né? Então, também é o profissional de saúde, né, que passa por esse ciclo, né? E outras doenças preveníveis, né? Aí tem a atenção médica em si, né? Aí você tem a reabilitação, vai desde aqueles procedimentos que tentam reabilitar o paciente até a reabilitação física, mental, social, para você reduzir danos, né? E deixar a pessoa mais próxima da vida normal e saudável. O que dá suporte a esse tudo é um outro enorme grupo de profissionais, que são, por exemplo, os farmacêuticos, né? São eles que atuam na linha de frente na questão não só da assistência farmacêutica, mas também da pesquisa, né? Os fármacos, né? Nós temos os pesquisadores em saúde, né? Vamos imaginar, por exemplo, nossos dois coordenadores do sequenciamento do coronavírus, os dois são biólogos, que são vinculados à Faculdade de Ciências Agronômicas, né? Só que um é virologista e a outra trabalha com biologia molecular. Eles não são profissionais de saúde? É claro que eles são, mas eles estão na pesquisa em saúde. É muito difícil você definir o que é um profissional de saúde, mas ele atua realmente durante todo o ciclo de vida e sobre todo o ciclo vital. Agora, ano passado, com muita justiça, o enfermeiro foi considerado, até porque foi os que mais se expuseram, né, como os profissionais de saúde do ano, né? Lembrando também, aí a gente às vezes esquece os grandes profissionais de saúde que são da saúde bucal, né? Também sofrem muito risco, né, durante a pandemia. O que nos orgulha muito é que os profissionais de saúde eles foram realmente a campo, né? A gente viu, a imensa maioria, uma ação muito corajosa dos profissionais de saúde, né? Muito antes de vacina. Eu acho que o profissional de saúde ele é tudo isso. Como o senhor comentou no início do nosso bate-papo, é muito comum a ideia do SUS ser sinônimo de condições de trabalho exaustivas, filas gigantescas ou de falta de verba, o que pode influenciar na opinião e no modo como as pessoas tratam o sistema. Então, para finalizar nossa conversa, como mostrar à população que o SUS é mais do que essas visões generalizadas? Como fazer a população reconhecer o bem que tem em suas mãos
quando falamos de saúde pública e como podemos defendê-lo? Eu acho que essa é uma missão dada exatamente ao tipo de profissional, desde a graduação, né, até aqueles que já não estão na ativa, né? Nós, profissionais de saúde e profissionais de pesquisa, incluindo os professores universitários, estudantes, nós temos a obrigação republicana, né, de informar a população. Isso pode fazer do modo mais simples possível, né, que são os seus vizinhos, os seus parentes, né, tem dúvidas, né, toda hora vem essa questão, me falaram isso, porque hoje tem muito me falaram, ouvi falar, saiu no grupo do WhatsApp, principalmente que você vive num país onde a ciência, particularmente nos últimos anos, ela tem sido negada, né? É dever da comunidade científica, mas também é dever dos profissionais da informação, também de cada cidadão, né? E dos profissionais de saúde, né? Que estão atuando, né? Ter esse compromisso com o Sistema Único de Saúde, que é um compromisso com o Brasil, né? Com a humanidade, né? De mostrar o que é o SUS e também, mais do que isso, mostrar o que é ciência, quanto a ciência existe, né? Em cada ato, né? Que a gente faz, né? Uma leitura muito interessante, né? Vocês que são interessadas nisso, eu recomendo do meu colega ex-reitor da Unicamp, o professor Marcelo Nobre, é um físico, né? E ele escreveu um livro exatamente com essa visão de você mostrar a ciência de modo muito simplificado, né, para os leitores que não são da ciência. Então, esse livro, que é maravilhoso, com R$ 79, a Amazon está vendendo mais barato, se chama A Ilusão da Lua. A Lua, essa coisa da Lua grande, é tudo ilusão de ótica, coisas até não muito bem explicadas pela ciência. Então, ele mostra como é que surgiu a culinária, como é que, por exemplo, ele começa a dizer como é que os homens primitivos, eles resolveram assar carne, né? Porque você assa carne, você tem uma coisa que vai durar mais, que armazena mais caloria e mais palatável do que você comer carne crua, né? Que estraga, é ruim de comer, não armazena caloria. Então, todo esse conhecimento humano, né, que constituiu a ciência, ele está em cada ato que a gente faz no dia a dia, por exemplo. O que tal tipo de água tem um café diferente, como é que fazer café de um jeito e de outro, carne bem passada, carne... Então, ele tenta mostrar, no olhar de um físico, a importância da ciência no nosso dia a dia. Então, eu, como profissional de saúde, todos nós, universitários, temos que ser agentes de transformação, a gente tem que transformar e negar todo esse tipo de questionamento da ciência, né, a cada momento, né? A gente acabou de ver aí uma certa manifestação em Botucatu, não vou dizer de onde, assim, vamos parar um pouco a ciência, né? Vamos parar de ouvir os pesquisadores da Unesp, é uma bobagem. Então, a gente precisa ouvir a voz da ciência. Então, nós temos que fazer, e na nossa parte, institucionalizar a comunicação científica, porque a comunicação pela imprensa, ela é muito derivada de opiniões, de politizações, mas eu acho que precisa ter um jornalismo científico. Nós estamos montando forte, aliás, hoje à tarde eu vou cuidar disso na editora da Unesp. Tem que ter um jornalismo científico forte, que chegue todos os dias, né, nos e-mails ou nos meios de comunicação de toda a comunidade da Unesp. A gente tem que multiplicar isso, multiplicar as entidades estudantis, movimentos como os de vocês, grupos, né, tem que multiplicar esse tipo de coisa. A comunicação científica é a única arma que nós temos, e o letramento científico, para a gente aproveitar esse momento que, apesar das visões negativas, a sociedade como nunca espera que a medicina, que a ciência, né, que a pesquisa, ela resolva, né, o problema da pandemia. Isso a gente tem estado a todo tempo. Eu acho uma oportunidade igual essa só houve depois da bomba atômica. Percepção da sociedade da importância da ciência. Você vê hoje o prefeito falar em ciência, Renan Calheiros fala em ciência, né? Eu acho uma excelente oportunidade de não perder esse momento, porque a anticiência e as fake news e a comunicação contra a ciência circula muito mais rápido, principalmente quando você percebe, né, tem a percepção que tem um projeto de desconstrução, né, da ciência, porque a ciência liberta, né? A ciência, quanto mais o país é democrático, mais a ciência progride, né? Ciência, pesquisa, universidade, elas são sempre anteparos muito fortes a intuitos autoritários e negacionistas. Então, nós temos esse papel, questão partidária, essa questão de cidadão. Combate isso, vocês têm meios de comunicação próprios na universidade, eu também já tinha, né, quando eu era estudante, de esclarecimento da sociedade. Então, isso é absolutamente fundamental. Os posicionamentos públicos, né? Nós viemos a público, estava no CRUESP 5 vezes, né, fazer defesa da ciência. Até sociedades científicas estavam indo atrás aí de ivermectina, cloroquina, essas coisas, por questões puramente partidárias, né? Então, nós temos cada qual, né, no seu ambiente, tudo aquilo que a gente puder influenciar, cada um de nós, né, puder influenciar o seu meio ambiente, né, o seu ecossistema, né, da importância da ciência, né? Eu acho que a gente vai pouco a pouco desmontando. Você consegue imaginar que na Alemanha, foi lá um presidente da República, um militar, falar que o isolamento social não funciona, não vai ter ninguém para assistir, né? Não é só a questão da educação, é a questão da ciência, e isso a gente deve para a sociedade, a ciência chegar mais perto da sociedade. Bom, professor, foi uma ótima discussão. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje nesse episódio. Foi praticamente uma aula de ensinamentos básicos sobre o que é o SUS, sobre sua gestão, seu funcionamento e seus grandes feitos, né?
E depois de todas as nossas conversas, a gente vê como é muito importante que cada cidadão brasileiro saiba um pouquinho sobre esse assunto, em como o SUS está inserido na história brasileira, como ele atua hoje em dia, quais os profissionais envolvidos e sua importância no enfrentamento de doenças. É realmente necessário entender tudo isso, né, para poder preservar e lutar por ele. E eu gostaria de finalizar o episódio de hoje com um questionamento para os ouvintes. Após tantas explicações, é exagero afirmar que todos os brasileiros se beneficiam com o SUS? Esse episódio utilizou áudios de Hospital das Clínicas Botucatu, ENSP Fiocruz, TV Brasil e UOL. A produção e apresentação foram de Victoria Guedin e Laís Pereira. Se você quer saber mais sobre saúde única, não perca os próximos episódios. Eles estarão disponíveis em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Além disso, você pode encontrar mais informações e fazer suas perguntas sobre o tema de cada episódio no Instagram, @pod.health, e no site www.podhealth.com.br. Esse podcast é um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Inspeção e Segurança Alimentar da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, campus de Botucatu. Tem a coordenação do professor Juliano Pereira e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp. Até o próximo episódio.